Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar do Rerenit. Hoje eu estou aqui com um case de sucesso junto com o Bruno Macarini, ele é CEO da BGcom, uma agência lá de Curitiba, lá do Sul. Desde já, muito obrigado, Bruno, por ter aceitado o nosso convite, por participar desse webinar. Meu nome é Rafael Gontijo, eu sou Head de Negócios aqui, e a gente vai falar um pouco sobre como está sendo esse processo de transformação digital, esse processo de sair da transição do trabalho presencial para o trabalho remoto, quais estão sendo os desafios para a agência e como que eles têm mantido aí a performance. Vou deixar um espaço aí para o Bruno se apresentar, fica bem à vontade, esse bate-papo ele é informal, todo mundo de casa, né? E aí a gente vai se falando ao longo desse webinar, eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo. Bruno, muito obrigado, fica à vontade aí, apresenta você, apresenta a agência, para o pessoal aí conhecer vocês. Legal, Rafa, muito obrigado pelo convite do Runit para a agência BGcom participar aí desse webinar. É um prazer para a gente estar aqui. A agência, ela tem 9 anos, esse ano a gente completa 10 anos no mercado e um ano completamente diferente, onde a gente conseguiu ver realmente o que a gente estava preparado para já esse trabalho, justamente preparado para esse momento digital, né? Então, graças aí a bons parceiros e principalmente ao Runit, a gente consegue ter essa gestão de equipe 100% remota nesse momento aí de pandemia, analisando todas as informações necessárias para o nosso trabalho diário e para conseguir continuar entregando 100% para o nosso cliente, né? A gente está brincando aqui que agora a gente não entrega mais 100%, a gente entrega 200% para os nossos clientes. Então, são coisas que estão ajudando muito a gente aí no dia a dia. A construção de valor nesse momento, ela é imprescindível, né, Bruno? A gente está ali sempre do lado a lado, mostrando realmente parceria, isso é fundamental. Você comentou já, então, que a agência está funcionando agora 100% remota. Isso é muito legal, porque vocês mantiveram a performance, né? Eu quero que você conta para a gente, coronavírus chegando no Brasil, todo o governo incentivando, né, as pessoas a irem para as casas, as empresas apoiando, começando a trabalhar de casa. Conta para a gente como foi essa recepção dessa notícia para vocês, por onde vocês começaram e como foi esse processo de ir para o remoto. Foi muito legal, Rafa, porque no dia 15 de março, quando a gente decidiu sair do escritório e ir para o home office durante o período de quarentena, eu joguei um desafio para a nossa equipe, e foi algo bem natural. Foi quando a gente chegou e falou assim: pessoal, eu preciso que vocês definam as métricas e todas as responsabilidades que a gente vai ter durante o nosso período em casa. E a equipe abraçou essa causa, porque estava todo mundo realmente preocupado com a segurança, com a saúde, né? E eles definiram métricas em cima de ferramentas que poderiam ajudar a gente nesse período de quarentena, né? E quando a gente descobriu que, tendo uma análise diária e semanal da performance da equipe, a gente conseguiu realmente ficar tranquilo já em 1 semana e meia de casa, a gente vê o nosso aumento de performance, né? E nessa última semana, quando a gente decidiu permanecer mais um tempo no escritório, porque até então a gente tinha estipulado um período de 30 dias, e como a gente sabe que a pandemia ainda, né, está um pouco distante ainda de estourar no Brasil, a gente optou por ainda pelo menos mais uns 60 dias de home office, né? Então foi quando a gente reuniu a equipe de volta e a gente fez uma análise. E aí, pessoal, como é que foi? A gente fez o levantamento das métricas e pelo menos uns 20 a 25% de aumento de performance e estratégias assertivas a gente teve. Então, foram pontos importantes que a gente conseguiu ver junto com o nosso time de melhorias nesse período de quarentena. Legal. Você comentou, Bruno, agora em relação a esse aumento de performance. Isso eu acho muito legal, porque muito se fala de produtividade, as empresas, né, precisa ser produtivo, home office aumenta a produtividade, ou eu quero ter software de gestão para aumentar a produtividade. E aí, seguindo nessa linha de melhoria de performance, quais foram as métricas? O que você, enquanto gestor da BGcom, o que você olha e fala? Isso, para mim, é produtividade, isso demonstra performance. Até para contextualizar um pouco mais, a gente sabe que no trabalho presencial, a gente foca muito na percepção de esforço. Que é você estar ali no dia a dia com as pessoas, você está ali trabalhando, você está observando muito bem como está o clima, como está a vibe, se a galera está animada, se não está, se as pessoas estão conversando muito, se não estão. E aí acaba que, para quem nunca trabalhou remotamente,
e começa do nada a fazer um trabalho remoto, às vezes sente carência, sente falta dessa percepção de esforço, que é observar o que está acontecendo, como é que está o ritmo ali da carruagem, né? E aí uma das coisas que a gente mais conversa das nossas reuniões agora não é mais interessante focar no esforço, né, nas percepções, mas muito mais do que isso é olhar para quantidade, para qualidade, para o número, né, para métricas, porque aí você começa a tirar a percepção de esforço e focar de fato na entrega e na qualidade dessa entrega. Então, dentro disso, é um dos pontos de produtividade, mas eu queria que você compartilhasse também o que você observou que melhorou no teu processo nesse período de transição para o trabalho remoto. Deixa eu contar um pouquinho do passo a passo que a gente construiu para eu chegar na tua resposta, tá? Então, o que acontece? A gente está aí já há um tempo com o Hanhanit e foi necessário a gente criar a gente brincou até de um artigo que a gente leu no blog do Hanhanit mesmo, que foi do Dia Mundial do Hanhanit. E a gente leu aquele artigo e eu compartilhei com a equipe e a gente pegou e, vamos fazer o Dia Mundial do Hanhanit aqui na agência. Isso faz 8 ou 9 meses realmente, que a gente pegou a chave e virou. A gente utilizava o Hanhanit, mas ele estava ali dando um apoio para as nossas tarefas. Então, era muito legal, sempre muito eficiente. Mas naquele dia, quando a gente falou, o Hanhanit precisa ser 100% da análise das nossas tarefas, foi quando a gente começou a só olhar e só trabalhar com a ferramenta. Então, foi quando a gente virou a chave e falou, pronto, essas são as métricas que a gente vai utilizar para saber se a nossa equipe está rendendo ou não está rendendo. E aí, chegando nisso, a gente começou a construir quais eram os parâmetros importantes para a gente. Ter o hábito de apertar o play, ter o hábito de entregar a tarefa, ter o hábito de não ficar com o play ligado enquanto não está numa tarefa, foi toda uma mudança de cultura que a gente precisou fazer dentro do nosso time, treinamento e bate-papo e alinhamento para chegar nisso. Quando a gente saiu para o home office, a gente já tinha algumas coisas estabelecidas, mas foi impressionante que quando realmente a gente estava em home office, como o pessoal entrou naquele clima e entendeu a necessidade de estar trabalhando com o play ligado. E aí a gente criou alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, eu usava Smart o timer, né? O Smart Time Tracking. Smart Time Tracking, e agora a gente começou a utilizar o liberado, que é o tracking, né? Então, com isso, o que eu fiz? Eu dei liberdade para o time. Entendeu? Então, gente, vocês estão em home office, vocês sabem o horário que vocês precisam trabalhar, a gente combinou a nossa jornada ali para todo mundo estar conectado, mas quem precisou utilizar mais, quem precisou utilizar menos, tá na liberdade ali do tracking, né? Então, a gente viu como isso tá legal, né? E aí eu estipulei alguns parâmetros, por exemplo, a utilização da ferramenta em 80% do trabalho no dia, esse é um parâmetro, então a gente vai lá analisar no final da semana qual foi a utilização que a equipe obteve. O segundo ponto, a métrica de entrega, né? Então, eu tenho tarefas já há mais de um ano sendo dimensionadas dentro do Hanhanit que eu consigo chegar. Poxa, eu preciso entregar um banner digital. Quanto tempo eu preciso? Pô, esse banner digital eu faço em 30 minutos. Então, tá tudo bem, porque eu olho no Hanhanit as métricas passadas e eu consigo falar para o meu cliente em quanto tempo que eu vou entregar isso para ele. Então, esses são pontos que a gente conseguiu ter em mãos, ter em relatórios diários e semanais, para que a nossa equipe também entenda isso e para que a gente possa entregar melhor para os nossos clientes. Você me deixou curioso em relação a algumas coisas que você disse dessa parte de gestão do tempo, que você está olhando, tem que fazer um banner digital, quanto tempo eu gasto, eu olho ali, eu consigo mostrar, consigo reportar. Você, enquanto CEO de uma agência já bem estruturada, uma agência sólida, quais estão sendo as principais features dentro do Rare que você mais está gostando? Que se você viu que, de fato, está fazendo a diferença dentro do teu dia a dia enquanto diretor, né, que está ali gerindo uma equipe, gerindo expectativas tanto das pessoas, quanto dos clientes, quanto suas. Quais são essas features que para vocês ganham destaque, que estão mais presentes no seu dia a dia?
Olha, eu gosto muito da análise de equipe, né, por equipe, onde eu consigo ver a atividade exata que a pessoa está trabalhando naquele momento. Eu gosto muito dos relatórios, né, dos relatórios, tanto o de projetos como por pessoas, que eu gosto de analisar a performance individual de cada um, né, e eu gosto muito do dashboard, quando eu construí, até junto com a ajuda da equipe de implantação, eu consegui construir um dashboard que fazia sentido realmente para a agência, né, porque eu costumo dizer que a BGCom, ela é uma agência de marketing, mas ela tem alguns formatos de demanda, de entrega próprio, né, então a gente precisou adaptar algumas coisas para que pudesse ficar realmente do jeito que eu pudesse olhar ali e saber o que está rolando, né? E não só isso, mas eu também gosto muito da parte de quadros, né? Que foi um lançamento que não que eu me orgulhe em dizer, mas eu participei lá atrás, quando o pessoal ligou para perguntar o que eu achava que poderia fazer, ter a mais ali, enfim, e aí a gente entrou com vocês entraram com o quadros, né, que é um Kanban ali, muito legal, a gente já usava online e hoje ele ali dentro do dashboard é sensacional, né? Que a gente consegue mover a tarefa, trabalhar, então a gente tem ele ali também com um guruzinho ali dentro do nosso trabalho diário, que a gente consegue analisar o que está em planejamento, o que está em execução, o que está em refação, né? Quanto tempo a tarefa está ficando ali em planejamento, né? São várias coisas. Aí eu sou um apaixonado por números, né? Então, sim. Isso é fundamental, Bruno. Você, né, pelo que a gente está conversando, dá para perceber que a tua gestão ela não faz só a parte da criatividade em si, né, da ideia em si. Porque acaba que as agências cada vez mais assumindo aí um papel e uma postura de olhar realmente métricas, né? Não se gerencia o que não se mede. Então, ter formas, métricas, indicadores, relatórios ela vai te agregar em vários pontos. Primeiro, que você consegue tomar decisões. É muito ruim tomar decisões no achismo, sem saber de fato se aquilo está sendo ou não vantajoso. E aí, quando a gente vai olhar, é muito comum ter cliente que às vezes paga prejuízo de outros, ou projetos que não são lucrativos, e aí no final aquilo soma-se com tudo que você está entregando e, beleza, deu lucro, então ok, bora para o próximo mês. Mas quando você tem métricas, você consegue até definir metas, né, para as equipes de negócios para trazer aí projetos mais rentáveis, tipos de perfis, né, que faz mais sentido, segmentos, colocar até horas em contrato para conseguir gerenciar ali um pouco das expectativas em relação a retrabalho. Então, realmente dá essa visão. E para o cliente também, uma das coisas que a gente gosta sempre de falar é que o nosso cliente, né, o cliente da agência, ele quer acompanhar o trabalho dele, ele quer saber como é que está sendo feito o report, e tangibilizar marketing digital é muito difícil, porque dá aquela sensação de que parece que você está investindo, e você não está vendo, ou então parece que é só rede social, tudo demora, às vezes as expectativas elas ficam meio limitadas a isso, e aí quando você tem formas de reportar o que foi de fato trabalhado ao longo da semana, fica uma relação mais transparente, né, da agência com as contas, né? Exatamente, Rafa. Uma coisa que é bem legal que você falou, cara, que em relação ao cliente dar valor no trabalho. A gente começou a utilizar, a gente sempre teve um relatório mensal que a gente apresenta para o cliente com as métricas que a gente achava importante. Então, para engajamento de rede social, quantidade de curtida na época que isso importava, número de entrega de e-mail marketing, taxa de abertura, enfim. Cara, o cliente olhava aquilo e ele não dava o mínimo valor, porque para ele aquilo ali tanto faz, é grego, né, cara? Quando a gente começou a colocar o print das tarefas que foram realizadas para ele, que é aquele relatório definido por tarefas que o Hanhanit tem, foi sensacional porque ele começou a ver, nossa, mas a gente trabalhou tanto assim, né? Então a gente entregava lá, nesse mês entregamos 19 tarefas, daí vem discriminado certinho ali o nome da tarefa, o número da tarefa, né, o código da tarefa, né? E isso também virou uma cultura dentro da agência. Qual tarefa que é? É a 2862. Opa, então vou lá na 2862 e já vou mexer nela e adaptar e te entregar. Então foi muito legal esse item também, né?
Não, excelente, excelente. Que o cliente deu valor. Não, perfeito. Que é o que a gente fala, né? Que é meio que comprovar o esforço que você está investindo ali para cada uma das compras. A gente tem mais duas perguntinhas para você. A penúltima delas é em relação à comunicação. Você já tocou aí algumas vezes em relação ao número da tarefa, a equipe, né? A evitar essas aberturas de demandas por fora. Eu queria saber como que está a comunicação sua, não só hoje, mas eu acho que nesses últimos tempos, né? Com a equipe. Se está tudo dentro do Revenant, se você está conseguindo centralizar essa comunicação, ou se ainda tem WhatsApp, e-mail, enfim, outros canais. Queria que você contasse para a gente um pouco como está essa questão de comunicação sua para com a equipe, da equipe também para com você, enfim, as formalizações. Certo. A gente está 100%, 98% em Running, 2% em WhatsApp, aquela lembrada. Então, a gente acaba utilizando ainda. Pessoal, entra lá na tarefa tal que eu já comentei. Então, ainda tem, né, esse ponto é importante porque eu vejo que o pessoal utiliza 100% da ferramenta, mas quando você dá um toque ali também no WhatsApp, ela já acaba agilizando um pouco o processo. Mas está 98% tudo lá no RunRunit. Legal. Porque isso é muito importante. Qual era a outra pergunta, Rafa? Acho que não, era mais... Você falou da comunicação sua para com a equipe para com você mesmo. Eu digo isso porque realmente é super importante estar alinhado e é muito comum, né? Você pega agências assim que já tem 50, 60 pessoas ali dentro e que muitas vezes cria squads por WhatsApp, e aí aquele grupo do WhatsApp é o grupo que eu discuto esse tipo de assunto, esse grupo aqui eu falo sobre aquilo, ou às vezes vai para um Slack e aí vai criando esses grupos de assuntos. E aí, é o que a gente fala, né? Quando você não tem as coisas formalizadas num único lugar, depois, na hora de buscar o centro da verdade, né? Onde de fato aquilo foi escrito, que a gente fala como se fosse escrito na pedra, aonde que está aquela informação. Então, acho que legal você já contar. A dor era muito grande, porque o que acontecia? Eu tinha um grupo do time de planejamento, eu tinha um grupo do time de atendimento, eu tinha um grupo do time de design, eu tinha um grupo do time de criação, e eu era o centralizador que ficava tendo que ter acesso a todas essas informações. E aquilo era totalmente desnecessário. Então, quando a gente eliminou isso aqui, deixou um único grupo do time, né, no WhatsApp, e partiu para 100% de utilização do RunRunit, a nossa produtividade automaticamente aumentou. E hoje, em home office, nem tanto o WhatsApp a gente utiliza, porque daí fica 100% todo mundo na sua tarefa ali, trabalhando e comentando e entregando. Legal. Não, perfeito. Obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Aqui minha última pergunta é agora para a gente falar um pouco para quem está assistindo, né? O nosso público ele é multissetorial, mas eu acredito que por ser uma agência a gente vai ter aí vários outros gestores de agências também participando. Queria que você deixe um espaço aberto para você. Que conselho ou que dicas você daria, não só para o momento atual, né, que a gente está vivendo aí de pandemia, que está uma situação muito difícil para qualquer empresa, mas além de um conselho para esse momento, um conselho geral mesmo, para você, enquanto tete a tete com outros gestores de agências, o que você poderia deixar aí de recado? Acho que é um momento delicado financeiramente, né? As agências estão sofrendo congelamentos de contas, cancelamentos de contratos e várias outras questões relacionadas ao cliente. Então, a gente, como agência, mais do que nunca, a gente precisa ter um planejamento semanal muito bem alinhado, porque cada dia é um dia. Então, quem tá sofrendo são os nossos clientes, mesmo a gente sendo um agente importante de resultados para o cliente, quando a bomba vem ali para a linha de frente, né, principalmente quem tem cliente de loja, B2C, enfim, acaba sofrendo muito com isso, né, porque o comércio está fechado. Então, a minha dica é principalmente o controle e planejamento semanal e, se possível, diário do seu financeiro, né? Então, enxugar o que der, utilizar os benefícios que forem legais e que possam ter a sua equipe, seu time 100% de performance, né? A gente optou por não demitir também, não estamos contratando, mas também não demitimos, então a gente ganhou muito
crédito com o nosso time, né? Nosso time realmente, o pessoal já vestia a camisa, mas depois dessa nossa decisão, eles realmente se juntaram a nós, eles são parte da nossa administração hoje, nesse período de pandemia, porque estão do nosso lado, e isso é muito importante para uma agência, onde, né, é normal no mercado de agência ter um turnover, etc. Então, isso foi muito legal. Então, minha dica é essa: planejamento semanal, se possível diário, controle financeiro máximo e a utilização do que for possível aí em termos dos benefícios oferecidos aí pelo governo, para que você possa ter um respiro nesse momento aí de pandemia, e a escolha certa dos parceiros que vão te ajudar a ter resultado nesse momento. Não, excelente, Bruno. Isso é muito importante, né? Você comentou em relação à equipe, de vestir a camisa e deles terem assim, gratos pelo momento, por estar passando por essa fase com uma parceria com a empresa atual deles, né? Com a BGcom aí, dando esse apoio, dando esse suporte, e aí, em contrapartida também, eles podendo somar e agregar. Isso é muito importante. Uma das coisas que a gente mais tem feito no Revent também não demitimos. A gente está realmente cortando os custos de outros lugares que são mais simples de serem cortados, que não impactam a qualidade de vida das pessoas no trabalho. Também estamos 100% remotos, e a nossa preocupação maior tem sido, além de é óbvio, né? Além de toda a entrega que a gente tem que fazer, que já é normal, mas também com a saúde dessas pessoas, né? A preocupação com a saúde mental, como é que eles estão, se eles estão felizes, dando esse apoio necessário para que eles passem cada vez de forma mais fácil, né, os dias aí de crise, e consigam saber que tem sempre uma empresa por trás preocupada aí com cada uma das equipes. Pelo menos essa é a forma que eu me sinto trabalhando no Revenit hoje. Então, também reforço essa dica: converse com a equipe, alinhe as expectativas, seja o máximo transparente possível, que eu acho que isso vai agregar e muito, não só para com a equipe, para com também os teus clientes, e sempre, cada vez mais, trazendo aí esse lado humano para as nossas relações. Isso é algo que você falou que é bem importante, né, para a gente finalizar, complementando o que você falou, a saúde do nosso colaborador, não só como mental, é importante. Eu disponibilizei cadeira para os colaboradores levarem para casa, eu disponibilizei todos os computadores, o que era PC, a gente mandou Uber com a galera para levar equipamento para casa, entendeu? E além disso, né, encontros com psicólogo. Ontem mesmo a gente fez um encontro com a nossa psicóloga, que é a minha psicóloga, e a gente fez para a equipe, para que todos pudessem falar das suas dores e bater um papo. A gente tem investido em participação de webinars, de outras formas que eles possam também participar para se engajar, e principalmente para aprender, né? Faz um curso, faz um negócio legal aí nesse momento que vai ajudar você nessa saúde, principalmente mental aí, né? Muito legal, Bruno, muito obrigado. Fica aí uma dica, né? Então, reuniões com o psicólogo pode ser uma boa alternativa de você unir a equipe aí em outro objetivo, fazer outros tipos de reunião. Eu acho que a criatividade nesse momento ela vale para todos os sentidos, né? E o ponto inicial é realmente conhecendo a equipe, conhecendo as pessoas que trabalham com você, entenda quais estão sendo as necessidades delas hoje, e aí proporcione momentos criativos, né? A gente já vem conversando com outros clientes, e aí a gente tem visto aí empresas que estão fazendo a sala de café para as pessoas entrarem e poderem se relacionar ali meio que no Zoom, trocar ideia do dia a dia, que é onde surgem as principais soluções de alguns problemas. Tem empresa aí fazendo aula de yoga, aula de alongamento, atividade física juntos, almoço coletivo. Esses dias a gente estava conversando aí com o pessoal, e aí eles marcam uma vez na semana o almoço coletivo. Cada um pega o seu prato ali e fica em frente ao computador almoçando, trocando ideia. Então, cada um está se reinventando, cada um está encontrando aí alternativas de passar por esse período da forma mais leve possível. Bruno, eu quero te agradecer mais uma vez, mando um abraço para todo mundo da BGcom, para o pessoal que está aí. Obrigado mais uma vez por estar compartilhando sempre o Revenit, nos dando apoio, compartilhando nas redes sociais o teu trabalho, as features que você usa. É muito bacana ver os stories e acompanhar isso no dia a dia.
Eu fico muito honrado e espero que a gente possa aí cada vez mais ajudá-lo. Deixo aqui meus agradecimentos também para todo mundo que está vendo esse webinar. A gente vai se vendo nos próximos. E aí vou deixar um espaço também para o Bruno se despedir, e aí a gente já finaliza esse encontro. Obrigado. Muito legal, Rafa. Obrigado pela entrevista, foi ótimo, um bate-papo muito gostoso, eu adorei participar. Ninguém vai sair igual entrou nessa quarentena, então acredito muito nisso, todos os setups, todos os mindsets, tudo vai ser mudado aí a partir desse período aí que a gente está enfrentando, e se a gente olhar de uma forma positiva, a gente vai tirar muita coisa boa aí. Então é isso, foco e vamos para frente. Obrigadão mais uma vez e até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.